celular aqui do nosso silencioso, caramba, não tem problema, ninguém grava nada. Até porque o que eu vou falar aqui também não tem muita... são coisas tão públicas, mas vocês têm que ouvir. Como o pessoal aqui do Estado-Maior, os meus comandantes, em algumas ocasiões, ouviram de maneira direta e franca o que o comandante pensa. Né? Vocês estão acompanhando os tempos, vocês sabem vendo. E vocês viram que eu falei na formatura aqui, que foi a formatura, uma bonita formatura, para a gente homenagear os nossos heróis que tombaram no Haiti. Né? Foi num momento trágico na história do Brasil. Tem uma computadora aqui, mas vou pedir para o pessoal ir passando. A minha ideia tem uma série de imagens aqui, de imagens minhas, de ataques que eu estou sofrendo. Como eles estão públicos, eu vou mostrar, não tem problema nenhum. Tá? Mesmo porque nós fomos formados, tanto na escola dos sargentos, como na academia militar, no itinerário formativo que a gente percorreu, para suportar a diversidade. Nós não fomos formados para só ser elogiado. Nós não somos daquelas crianças que hoje em dia papai só pode elogiar. Eu acho que muitos de nós lembramos do tempo de criança, quando a gente de vez em quando tomava bronca, ficava de castigo e às vezes tomava porrada. Entendeu? E quando não acontecia, às vezes a gente aprendia na rua. Né? Então isso faz parte da nossa vida. Tá? Não é agora, com 47 anos de carreira, que eu vou ficar, meu Deus do céu, não, eu tenho convicção no que eu faço, convicção no que eu falo, fé na missão, fé na instituição e nas pessoas com que eu trabalho. Vamos lá, pode mudar. Isso daqui é o seguinte, em 2014, tá isso, quando o presidente, o ex-presidente, ele vinha fazer uma palestra, fazer alguma coisa, ele sempre usava essa imagem, a imagem dele falando com os cadetes na Academia Militar de Agulhas Negras. Quem era o comandante dessa Academia Militar de Agulhas Negras dele? Era eu. Eu era o comandante. Entendeu? Então isso daqui, ele era deputado federal, certo? E ele sempre comparecia nos eventos, e ele foi recebido, né? Conhece a academia, né? Foi aspirante na academia, sabe onde é que os cadetes, os aspirantes ficam concentrados aqui na Poxa Lambari antes de entrar, e escapou ali, ele falou, não, eu não quero ir para o PC, eu não estava lá, eu estava no hotel de trânsito, recebendo as autoridades, e ele foi ali, foi, chegou nos aspirantes e falou, e aquilo ali foi filmado, virou um start da campanha dele, e ele foi aplaudido, né? Como qualquer outro cara, se chegasse ali, o coronel Carvalho Lima, que era coronel na época, né? Em 2014 ficou esse coronel, né? Chegasse lá e falasse, aí, aspirantada, vambora, caramba, né? Porque o cara estava fora, certo? Tem algum personagem que estava aqui nesse dia, algum comandante do pelotão PR aí, que era da turma, estava lá, né? Então, certo? Esse pessoal aqui vivenciou isso daí. Então todo mundo, qualquer um, se fosse o comandante da MAN, mas está bem. Então ele apresenta isso daqui, foi uma coisa que eu, como comandante, depois eu tive que responder como é que foi, o que aconteceu, porque quem era presidente da República na época? Quem lembra? 2014. Presidente Dilma. Como é que aconteceu isso daí? Aconteceu. Não houve como algumas coisas acontecem que escapam do controle. Pode mudar. Vamos lá. Aí, em 2018, né, tivemos vários acontecimentos, 2014 até 2018. 2018 era a chapa Bolsonaro 17, vice-general Mourão. Vice-general Mourão. Já é um general da reserva que tinha acabado de sair do alto comando, né? Teve dois ou três episódios controversos, uma pessoa, meu amigo pessoal, um grande camarada, mas essa foi a chapa que foi apresentada, né? Então estou colocando que começou a entrar política e Forças Armadas, começou a dar uma misturada, e o pessoal começou a entrar, a não entender muito bem essa expressão. A gente sempre tentava conversar. Em 2018, eu passei até outubro no gabinete do comandante do Exército, certo? E a partir de novembro, eu fui comandar a 5ª DR do Paraná. Então,
o discurso que a gente conversava com a tropa, o tempo todo falava assim, olha minha gente, política e forças armadas, política dentro do quartel não dá ruim, não é uma coisa legal. E parece as minhas palavras, que eu falava naquela época, que eram as palavras do meu comandante, falecido general Mioto, grande cara, elas foram repetidas agora pelo comandante do Exército. Política partidária dentro de quartel sempre nos dividiu. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Aí nós tivemos o evento da facada, todo mundo lembra, foi em 2018, durante a campanha, em Juiz de Fora, o presidente quase morreu, real. Depois nós tivemos a eleição. E a eleição foi isso. Vamos guardar o número aqui, ó. 55,13 para o presidente, ex-presidente, 44 por 87 para o Fernando Haddad, que é o candidato do PT. Um total de 57, quase 58 milhões de votos. 57,700 mil. Né? Vocês vão ver depois. Né? Vamos prosseguir. Tá? Algumas das promessas de campanha, como todo político, que ele cumpriu, o que não cumpriu. O que não cumpriu é uma coisa que não cumpriu, porque não deu. Teve pandemia no meio da campanha. Estou fazendo análise da atuação do presidente, não. Aprovou a reforma da Previdência, crescimento econômico e inflação baixa, não deu. Tivemos 2 anos e meio de pandemia no meio do mandato, foi real no mundo inteiro, o crescimento econômico do mundo inteiro foi pro chão. Né? Tivemos, ampliou privatizações, instituir renda mínima, não deu, e reforma tributária tem análise no Congresso. Essas fontes são do poder 360, pode mudar. Tá? E aí, isso aconteceu. Superou Geisel, Médici, Figueiredo, são governos militares e ministros militares. Um número maior de ministros militares, pelo menos se começaram o governo. Vamos começar, bota aí a próxima foto. Isso é real. Né? Tem aí o astronauta, o general Heleno, o general Fernando, o general Santos Cruz, almirante Bento, né? O Rosário, o governador de São Paulo, que é o Tarcísio, e já foi Fernando Peixoto. Ao longo da jornada, foi diminuindo. Né? Acabou ficando aí, ficaram 3 ou 4. Né? As pessoas foram saindo, né? Mas durante esse tempo, pode mudar. Nós tivemos, tá? Aqui em 2020, tínhamos esse quadro de generais aqui, ó, inclusive com algumas pastas que não eram tradicional, o ministro da Saúde, Pazuello, tá? Então, a Secretaria-Geral, né? O Jorge Oliveira, na verdade, não é general, né? O Jorge Oliveira era o capitão da Polícia Militar. Então, Marcos Pontes, esse era o quadro de ministros, acho que foi o ponto máximo do número de ministros militares dentro do governo. Ou da reserva, ou alguns, tinha gente, o Pazuello estava nativo ainda. Né? A maioria do pessoal foi sair para a reserva e isso era muito criticado, essa participação de militares. Então vamos prosseguir. Tá? O número de militares cedidos para cargos civis, por tipo de cargo, foi grande. Ele tem um aumento estimativo de 108,22%. Pô, general, por que tem que ter militar em cargo civil no governo? E ainda tem, e terá durante o governo Lula, embora ele tenha prometido que, porque determinadas funções da administração civil não são atrativas. Então, por exemplo, tem muitas funções, como função de motorista, função de segurança de palácios, guarda azul, a parte de taifeiro. Não tem quadro, cara. O cara não consegue botar gente lá. Se as Forças Armadas não derem, isso daí vai falir, vai faltar apoio. Então, isso aumenta o número de cargos. Agora, houve um acréscimo do número de cargos, como eu mostrei, de ministros. Então, quando o ministro, assuma o ministro militar, é natural que ele chame pessoas que são correligionários, que são conhecidos, aí vem mais coronel, aí vem mais companheiro de turma, é natural que aconteça. O cara vai procurar, dentro dos seus, completar os cargos, ditos cargos de condução, cargos de confiança, isso é natural. Ok, mas ocorreu. Estou falando um fato constatado aqui. Né? O governo Bolsonaro supera a ditadura em números de militares ocupando cargos civis no governo federal. Isso é matéria de jornal. Tá? Então aconteceu. Tá? Vamos lá. Aqui é uma pesquisa recente, né, do poder dado, militares do governo, bom ou ruim. Então a maioria do pessoal até se gestionar
pelo que aconteceu, acham que é ruim para o Brasil. Isso é resultado de pesquisa, tá? Poder dado. 38% acha que é bom para o Brasil. A maioria do pessoal, 47%, acha que é ruim para o Brasil. Tá? E talvez isso estimule uma expectativa em companheiro de que o cara ele tem uma outra porta de saída e ele se direciona para aquilo ali, para a parte política. Vamos mudar. Né? Aí a gente tem ministros da Defesa. Então, quando foi criado o Ministério da Defesa, ele foi criado, se eu não me engano, no ano de 99, exatamente, 99. E de 99 até 2018, todos os ministros da Defesa foram o quê? Militares ou civis? Civis. Né? Que foi o militar pode ser ministro da Defesa? Pode. Tem outros países, tem alguns países que militar não tem problema. Mas, como a gente saiu de governos militares de 64 a 85, e o Ministério da Defesa era uma necessidade até para poder operacionalizar melhor a relação dos políticos com as Forças Armadas, e é uma prática que é usual na maioria dos países do mundo. Poucos países do mundo não têm Ministério da Defesa ou Secretaria de Defesa. Então, o estigma do poder civil enquadrando os militares, que na verdade quem enquadra os militares é o poder político, é real. Inclusive nos governos militares isso acontecia. Mesmo que o poder político seja exercido por um militar, na época um general, normal. Mas sempre a política prevalece em relação ao emprego dos militares. Mas em 2018 nós começamos a ter uma sequência de ministros militares da Defesa. Começou com o Silvio Luna, que foi o primeiro, passou um ano. Posteriormente, o general Fernando, que passou, vocês lembram, 2 anos, ele foi substituído no meio do governo. Depois virou o general Braga Neto, que tinha saído, a última comissão dele foi chefe de Estado-Maior, mas ele foi para a Casa Civil, e da Casa Civil ele foi para o Ministério da Defesa. E por último, o ex-comandante do Exército, general Paulo Sérgio, que foi praticamente um ano e meio. Então, esse é o quadro. Nós tivemos, durante o governo anterior, 4 mudanças de ministro da Defesa. E, no prosseguimento, nós tivemos, durante o governo anterior, uma coisa pouco usual, pouco comum, que foi 3 mudanças de comandante de força. É real isso aí. Né? Então, começamos com o general Leal Pujol como comandante, depois passamos para o general Paulo Sérgio, e depois passamos para o general Freire Gomes, que terminou. Cada um ficou praticamente 2 anos ou 1 ano e pouco. Não deu para completar o tempo de 4 anos, que tinha sido normal em todos os outros governos. A partir do momento que nós criamos o Ministério da Defesa e criamos o cargo de comandante do Exército, praticamente todos ficaram durante todo o governo, sendo que um ficou durante 2 governos, que foi o general Enzo, que ele ficou 8 anos. Não só ele, como comandante da Marinha e comandante da Força Aérea. Esse é o contexto que a gente estou mostrando para vocês, porque ocorreu. Vamos lá, vamos mudar. Algumas interferências do governo direta na área militar. Então, isso, a nova pronunciação de Bolsonaro será numa academia militar amanhã. Foi noticiado. Não ocorreu porque os nossos comandantes, os nossos generais, conseguiram convencer o presidente que não era uma coisa adequada ter uma motociata, que é um ato político de apoio ao presidente, dentro da academia militar. Alguém aqui concorda que isso daqui seria uma coisa adequada? Dá para achar que isso daqui é uma coisa adequada? A gente tem uma manifestação, uma motociata dentro de uma unidade militar? Você tem uma espadinha, uma espada, então não é. Eu estou colocando aqui porque ocorreu. Vamos lá, outra. Aqui, 7 de setembro em Copacabana. Bolsonaro volta a atacar Lula na comemoração do bicentenário da independência. Então, todo mundo acompanhou o desfile no Rio de Janeiro. Quem chegou no Rio de Janeiro aqui? Levanta a mão. Vamos lá. Tudo bem. Daniel, onde é que era o desfile de 7 de setembro no Rio? Na Avenida Presidente Vargas. Desde quando? Desde que eu conheço. Desde sempre. Eu desfilei na Avenida Presidente Vargas, como cadete, certo? No ano de 1979,
80 e 81 eu fui para lá de trem, desfile na Presidente Vargas, era desfile. Esse ano que passou, mudou. Então passou assim em Copacabana. Ah, não vai ser em Copacabana, não vai, é uma manifestação política, tem desfile, não tem desfile. Então no final foi uma celebração com algumas demonstrações, mas daqui para o povo está tudo misturado. O que é militar, o que não é militar, é uma cerimônia militar, que aqui em São Paulo não fomos nós que mudamos para o local do Museu do Ipiranga, para a Avenida Dom Pedro I. Foi mudado pelas autoridades civis. Mas também houve uma falta de compreensão das autoridades do que era de Estado e do que era de governo. O que aconteceu na prática? O governador foi? Não foi, né? Não foi. Quem perdeu foi ele. Nós fizemos um desfile extremamente correto, extremamente profissional, muito à altura da comemoração do centenário da independência. Tá? Vamos lá, outra questão que aconteceu. A MPF, porque o MPF, ele perguntou, exército disso 7 de setembro não deve ser visto como ato político. Aconteceu. Né? Então, eu estou colocando porque houve diversos pontos que a gente tem que colocar de interferência política dentro de termos que são militares. Né? O comandante militar do leste teve que responder, assessorado pelo comandante do exército. Vamos lá. Outro. Aqui, mais ou menos em 2021, foi 2021, no começo do ano, a gente estava na pandemia ainda, Pazuello já tinha sido substituído, General Pazuello já tinha sido substituído pelo Ministério da Defesa. Ele foi numa motociata e estava nativa, foi numa motociata com o presidente, acompanhando o presidente, e sobe no palanque do presidente. Vamos lá. Comportamento adequado ou inadequado? Inadequado. Né? Não foi público. Quando o fato é público, a gente tem que falar publicamente que é inadequado. Tá? Um militar da ativa, durante esse período que nós tivemos agora, de manifestação, que foi de 1º de novembro até o dia 9 de janeiro, nós não tivemos, pelo menos na área do Comando Militar do Sudeste, um militar que se envolveu em manifestação, que foi para lá, apareceu a cara fardada, que era a cara da manifestação, que a gente falava assim, pô, já a cara militar, assim, né? E em todo o estado de São Paulo, Campinas, lá na frente da preparatória, tá? Na frente do 37, na frente do 12 GAC, não tinha um problema, isso daqui foi problema. Tá? E aí gerou uma, 2 semanas, 3 semanas de discussão pública na imprensa, porque o comandante resolveu entregar uma FATD para o general, né? E o general respondeu, e a FATD no final o pessoal considerou que a transmissão estava justificada. Enfim, é muito isso do comandante. Não posso eu, um general de exército subordinado ao antigo comandante do exército, como eu era, criticar a decisão dele. Tá? Eu posso até falar para ele o que eu penso, mas tomada a decisão está tomada. Então, mas isso aconteceu. O fato de um padre que o cara falava comigo, muito meu amigo já faleceu, o cara falava assim, olha, a gente tem que perdoar o pecador, mas tem que mostrar que o pecado aconteceu, não pode aceitar o pecado, não pode aceitar o erro. O erro aconteceu, acontece a transgressão, aconteceu. Ela pode ser justificada. Por exemplo, um motivo, o cara fala assim, olha, o presidente chamou, ó, vem cá, porque eu quero você aqui em cima. Não, mas eu não posso, não interessa, você vem cá. Eu posso questionar se eu não devia estar ali, se eu devia, mas o cara fala assim, não, eu recebi ordem. E aí é problema, ele não vai, o comandante não tem competência para punir o presidente, que é o comandante-chefe das Forças Armadas. Estou dando um exemplo. Não sei se foi isso que aconteceu, entendeu? Mas depois de tomada a decisão, não se discute mais. É assim que a gente aprende nas nossas escolas. Vamos mudar. Tá? Exército disse que Pazuello não cometeu ostentação disciplinar em ato com Bolsonaro e arquiva a operação, ponto. Acabou, ninguém mais fala nesse tempo. Mas ficou essa sensação. Né? Ficou isso daqui. Vamos mudar. Tá? Eis Pazuello, general de divisão de intendência na ativa, que tinha executado
deputado exercendo o cargo de ministro da Saúde, tá? E começa a ser instigado politicamente, que ele estava ocupando uma posição política. Então, quando você ocupa a posição política, eu não posso querer, eu ocupando posição política, ser tratado como um militar que não interfere, que tem uma vida pública diferente. O cara que é político não é ator político, então ele vai ser trazido para o debate político como político, vai ser chamado, vai ser xingado, vai ser aplaudido como político. Eis o Pazuello disse que o governo usou a Amazonas como laboratório humano na pandemia. A acusação com o general, com a atuação do general. Ele estava nativo. Vamos lá. Tá? Comportamento do governo, teto salarial. Então, estamos na política, vamos levar essa porradaria toda. Isso está. Eu estou colocando, porque senão o pessoal fala assim, tem que ter uma tese de companheiros que vão chegar à conclusão, que fala assim, poxa, nós agora, a nossa credibilidade está afetada. Será que está agora? Ou será que começou antes? Será que a nossa credibilidade é agora o problema? Ou começou antes a nossa credibilidade? Vamos voltar àquilo que eu falei no começo. Política partidária dentro da força gera desgaste. Tá? Então, depois vamos ver, porque a gente está na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós somos dessa bolha. Raramente um de nós frequenta outra bolha, mas existe outra bolha. Existe. E ela não é pequena, ela é grande. Tá? O pessoal também se manifesta pelas redes sociais. Ok? Vamos lá, pode mudar. E aí, algumas charges que aconteceram durante o período que a gente supostamente tinha muitos militares no governo. Então, você tem aqui, teve aquele, quem lembra daquele desfile da Marinha no dia da votação da PEC do voto impresso, do voto certificado? Quem lembra? Essas foram as imagens que apareceram. Todo mundo lembra? Quem é que lembra disso daqui? Tá, então, a gente fica puto quando vê um negócio desse, fica chateado. Ninguém gosta, né? Mas tem dengue aqui, não, sacanagem. Desfile militar durante a votação do voto impresso. Essa é a coleção de outono de 64. A sacanagem, ela entrou na política. Charge, sacanagem. Os caras são criativos também. Ok? Vamos lá. Aí teve um outro fato. Teve aquele problema, tá? Na verdade, uma proposta legítima do presidente de aperfeiçoar o sistema eleitoral. Legítimo. Só que quem é que define isso daí? Que casa que define, que elabora as leis no Brasil? O Congresso Nacional. Então, para elaborar essa lei, o Congresso Nacional tinha que aprovar uma proposta de emenda à Constituição. O que aconteceu no ano de 2021? Essa proposta foi aprovada ou foi rejeitada? Independente de eu concordar ou não concordar, a proposta foi rejeitada. Politicamente ela foi rejeitada. Então aqui foi uma derrota do governo. Política. Ela foi, inclusive, obteve maioria de votos favorável a desfavorável, mas ela foi rejeitada. Ela, como era proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada, ela tinha que ter 305 votos. Ela teve 220 a 230. E teve 200 e poucos contra. Ela foi rejeitada. Teve desfile, aquele negócio, não deu. O que aconteceu? Uma derrota política. Aconteceu, é a democracia, a regra do jogo. Então, o presidente aí não estou fazendo julgamento de valor. Eu, particularmente, como cidadão brasileiro, eu seria favorável a um voto certificado. Acho que esse processo no futuro ele vai ter que se aperfeiçoar. Mas minha opinião não interessa. Minha opinião interessa como cidadão. Eu voto o cara para me representar. O que interessa, naquele caso, é a opinião do Congresso Nacional, que votou contra. Então aconteceu isso. Isso foi uma derrota política do governo. Aí o ministro Barroso, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, resolve criar uma comissão de transparência eleitoral. E ele
Então, isso foi iniciativa do TSE. E aí, nós entramos na parte da Comissão de Transparência Eleitoral e, posteriormente, por uma portaria normativa do TSE, nós entramos na parte de fiscalização do processo eleitoral. Não fomos nós, não é atribuição nossa constitucional. Foi uma atribuição complementar que foi feita através de delegação de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Assim como ele usa as Forças Armadas para garantir o processo de votação e apuração. Aqui em São Paulo não tem, mas eu tenho certeza que todos vocês aqui, a maioria do pessoal que votou, já participou de uma comissão dessa. Então isso foi uma coisa do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Vamos lá, pode mudar. Aí nós tivemos as eleições do Brasil. Aí nós tivemos o segundo turno das eleições. Primeiro turno, segundo turno. Vamos olhar o número de votos, né, que a gente teve. O candidato, o Lula, ganhou 60 milhões de votos. Vamos lembrar da votação anterior. Bolsonaro tinha, na votação anterior, eu falei, 57 milhões e 700 mil. Nessa eleição, ele teve 58 milhões e 206 mil. Ele teve mais votos nessa eleição do que ele teve na outra. Então, a diferença nunca foi tão pequena, foi mínima. Mas, aí o cara fala assim, pô, general, mas teve fraude. Nós participamos de toda a fiscalização, fizemos relatório, fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não. Então, eu estou falando para vocês, porque eu estou falando, pode acreditar que eu estou falando. Teve fraude? A gente constatou fraude? Não. Ah, mas tinha coisa que a gente não pôde ver? Sim. Tinha coisa, por exemplo, ver o código-fonte era possível? Não. Por que não era possível? Porque ia levar uma montanha de tempo. Tá? Agora, esse mesmo processo eleitoral que elegeu o atual presidente e que não elegeu o ex-presidente, ele foi o mesmo processo eleitoral que elegeu majoritariamente um Congresso conservador. Elegeu majoritariamente governadores conservadores. Então, o que aconteceu? Valeu? A fraude foi só para o cargo de presidente? Porque aqui em São Paulo, contrariando as pesquisas, as expectativas, ganhou um governador que era ministro do presidente, que não é nem nascido em São Paulo, que é o governador Tarcísio, é um ótimo camarada. Não, Lila, é tua turma, conhece ele. Né? No Rio Grande do Sul ganhou um governador que era governador do PSDB, mas na primeira votação foi o Onyx, estava na frente. No Rio de Janeiro ganhou o Cláudio Castro, que nem era conhecido, era um governador conservador. Em Minas Gerais ganhou em primeiro turno um governador conservador. Paraná ganhou em primeiro turno um governador conservador. Foram eleitos senadores que o pessoal não tinha expectativa nenhuma de que o cara ganhasse. O próprio astronauta aqui em São Paulo foi eleito senador. Era uma vaga. Tá? Sérgio Moro foi eleito senador. General Mourão, vice-presidente, foi eleito senador. Então, Tereza Cristina foi eleita senadora. Damares foi eleita senadora. Não posso garantir que teve ou não teve alguma coisa. Não posso garantir que a sensação de parcialidade não existiu por parte da justiça. Mas o que eu posso falar é o seguinte, não tem ferramenta que não seja dentro da escala legal para poder, é previsto, a contestação do simples da eleição dentro do Tribunal Superior Eleitoral, nas instâncias que o cara pode contestar. Entendeu? Então, essa sensação ficou, porque a eleição foi apertada, mas aconteceu. Mas, do ponto de vista do trabalho que foi realizado pelo Exército Brasileiro, e aqui eu tenho o testemunho de quem participou aqui da Comissão de Fiscalização e Apuração, que foram militares de todas as cidades. A gente não participou da segurança, né? de garantia de segurança e apuração. A gente participou da Comissão de Fiscalização. Não aconteceu nada, não teve nada. Tanto que teve um relatório do Ministério da Defesa que foi emitido e que fala, olha, o processo não foi contado nada daquilo que foi visto. Agora,
O processo possivelmente pode ter falhas, isso tem que ser apurado. As falhas graves, isso daí tem que ser apurado. Mas não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade. Infelizmente foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu. Certo? Vamos mudar. E o que tudo isso acarretou? Acarretou isso, vamos lá. Protesto nos quartéis de tiro de guerra agregada de Virgínia para Bolsonaro. Então, no dia 1º de novembro, tá, começou a aparecer gente na frente dos quartéis. Ah, general, mas isso foi novo? Não, não foi novo. Aqui no Comando Militar do Sudeste, desde que eu assumi o comando, tinha uma barraquinha na frente com gente pedindo intervenção militar. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha gente que ficava na pracinha pedindo intervenção militar. Em 2018, na greve dos caminhoneiros, esse movimento se acirrou. Em 2016 já tinha começado. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Entendeu? E de 1º até 31 de dezembro, essas manifestações ficaram na frente dos quartéis. Depois eu vou mostrar mais ou menos o número, que aí é outro argumento que o pessoal fala, é o povo brasileiro. O povo brasileiro, será que é o povo brasileiro? Parou São Paulo, parou, alguém deixou de ir a mercado, andar de metrô, andar de ônibus, andar de trem suburbano, alguém deixou de trabalhar, alguém deixou de viajar, então não parou. Tá? E o povo brasileiro, que o pessoal fala, na média, eu vou apresentar para vocês, dá mais ou menos 1.100 pessoas por dia no estado de São Paulo como um todo. Tá? 7.000 e poucas pessoas por semana. É a nossa média. Quantos habitantes a gente tem no estado de São Paulo? 42 milhões. 42 milhões. Então, 1.070, 1.100 pessoas em média por dia não é uma média significativa para 42 milhões de pessoas. Não é, não é. É uma parte do povo brasileiro que tem que ser respeitado. Ah, general, mas o pessoal, ninguém comunicou nada com o pessoal. Opa, peraí, tem um negócio de cadeia de comando. Lá em cima, teve uma nota imprensa que foi emitida, mais ou menos no meio do período, em novembro, foi emitida uma nota imprensa. E foi uma orientação generalizada, falou assim, ó, os caras estão se manifestando, havia um entendimento do comandante em chefe do governo, que era comandante em chefe das Forças Armadas, que era o presidente da República, de que não era para mexer, que aquilo ali era legítimo, não teve nenhuma intercorrência de ninguém para nada, ninguém se manifestou, Justiça não se manifestou, Ministério Público não se manifestou, não teve nada, ninguém pediu para tirar, e ficou lá, né? Certo? Eu falei de 1º de novembro até 31 de dezembro. Por que eu falei isso? Porque de 1º de janeiro até o dia 8 de janeiro, quem era o outro governo? É o atual governo. E de 1º a 8, qual foi a ordem que foi recebida para tirar? O pessoal na frente do quartel? Nenhuma. Não teve ordem. Então, por quê? A expectativa era que o movimento ia naturalmente ele ia se dissolver. Era o que se esperava, não ocorreu. Certo? Aliás, ocorreu, estava diminuindo, mas não ocorreu em Brasília. No dia 8, a gente teve aquele evento, que é um evento, vamos falar aqui, inaceitável, qualquer um de nós, inaceitável, em qualquer circunstância, condenável, tá? Vandalismo, projetou a imagem negativa do Brasil no mundo, tá? Do ponto de vista estratégico, os objetivos estratégicos dele, controversos, que fortalecem o adversário como oposição, tá? Toda vez que você emprega violência, perde a razão, toda vez que o cara aceita uma provocação, vai lá e faz o ato de violência, todo mundo condena. Então aí o pessoal falou assim, não, aí deu problema. Aí no dia 9, nós tivemos ordem, foi para os governadores do estado para retirar. Aqui no estado de São Paulo não tivemos um problema, zero problema, nenhum problema. Então vamos lá, vamos mudar.
relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou incompetência das urnas eletrônicas. Esse daqui foi o que eu falei para vocês do relatório das Forças Armadas. Esse foi o ponto de vista, mas não afirma que houve. Não afirma que houve. Então, todos os recursos foram feitos, inclusive o recurso do partido do presidente foi feito, do ex-presidente foi feito, não foi atendido. Pode mudar. E aqui algumas charges do outro lado, charges do outro lado, tá? Tem certeza que aqui é o Ministério da Saúde? O senhor não teme que a participação do governo possa mostrar a nossa imagem? No chat de quê? Então você tem que tudo deixar, ele fica puto, todo mundo fica puto, também fica chateado. Aí a mulher falando das medalhas, isso daqui é por ficar de pé, lá no chão, babaquice, aquela dos macaquinhos, dos generais. Então, fim do governo, o último a sair da luz, apague, leite condensado, uma alusão a gente, tá? Pode mudar, tá? Está aqui, botando a gente como marionete, aqui, Bolsonaro botando a gente, aqui o cara, já cantamos, oramos e marchamos, e mais vamos fazer, traz Viagra, nós se amarra em Viagra. Uma sacanagem, direto, entendeu? Aqui a diplomação botando o Papalégua ali, que sempre entra pelo campo, falando assim, olha, faça parecer um acidente. Então, coisa maldosa, agressiva, assintosa, sacanagem, mas faz parte do jogo democrático. Nós entramos nesse negócio, de certa forma, pode mudar. Isso daqui é fake, para vocês verem. As armas que são usadas, isso aqui é fake. Tiro de guerra de Marília, o cara botou uma foto, sacanagem, uma coroa de flores, escreve covardes. Daí o cara faz uma montagem e escreve. Isso aqui é agressão virtual. Para fazer o quê? Para destruir reputação. Para fazer o quê? Para desagregar. Para fazer o quê? Para acabar com a nossa coesão. Para minar a hierarquia de disciplina. Pode mudar. Tá? Quem presta continência ao ladrão não merece respeito da população. Olha, vem cá. Então é o seguinte, o que a gente aprendeu nas nossas escolas? A gente presta continência à pessoa ou à autoridade? O que acontece? Então, parece que a gente está ficando minado por esse extremismo. Porque é o seguinte, daqui a pouco, o cara, eu não gosto daquele comandante. Aquele comandante não me representa, eu não presto continência para ele. Quantas vezes a gente foi comandado por um capitão, um major, um tenente, que a gente não gostava do cara, ou que a gente identificava que o cara tinha defeito. Tem defeito. Eu aqui, que sou comandante militar de Guilherme, tenho defeito. Mas o cara presta continência à autoridade, cara. Porque se não for assim, não é exército, não é força armada. Vira milícia, vira bando. Vamos lá. Aqui, olha essa charge. Então o cara fica revoltado quando vê essa porra. Pode mudar. Aqui, ataques aos generais, traíra, real significado desse chamar covardia, erro, trairagem. Esse camarada aqui é um dos caras mais sérios que eu conheço. Tá? Patriota, inteligente, respeitado, responsável, na moral. Entendeu? Cadê esse tenente com depilador? É sacanagem. Então o cara fica começando a ficar minado e começando a ficar puto. Pode mudar. Tá? Isso daqui, ó. Cara montado no general, costas fortes, está rodando. E todo mundo fica, e muitas vezes produzido por extremista de direita agora. Que é o seguinte, o nosso papel é identificar os dois extremos, usando a mesma tática que o outro usa contra a gente. Vamos mudar. Tá? Ataques sódios, mentirosos, infames, desleais e covardes. Tá? Uso do anonimato, isso sim é covardia, tentativa de assassinar a reputação. Porque para você tomar decisão, inclusive decisão que contraria interesse, e a gente aprendeu a fazer isso aí, você tem que ter coragem moral, coragem física, para você mandar o cara para a guerra, para você mandar o cara destruir uma posição de metralhadora, para você entregar um menino que morreu, como eu já tive que entregar algumas vezes, para o pai, tem que ter coragem. O comandante não pode delegar essa missão. Não pode delegar. Tá? Eu não desejo para ninguém. Eu tive que entregar já para a mãe, cadete, para a mãe. Tem que ter coragem.
entregar moleque que morreu em missão no Haiti, eu tive que entregar. Tive que entregar no Alemão, tá? Então, porra, botas desse tem que falar de coragem. Quem é para falar de coragem? Vamos lá. Aí produziram isso aqui, ó. General Freire Gomes, Stumpf, Tomás, General Mourão e outros. Estou dando exemplo. O meu é o seguinte, vamos lá, olha aí. Ficou até bonita essa foto aqui, né? Eu com cara de diabo. Aí foi chantagear o General Vilas Boas. General Vilas Boas que me mandou recentemente um zap falando assim, pô, meu amigo, você é meu amigo, irmão, parente, filho. Entendeu? A relação que eu tenho com ele é de cadete, meu comandante de companhia. Foram botar essa porcaria que eu fui chantagear o General Vilas Boas. Entendeu? Uma mentira sórdida, covarde. Vamos lá, pode mudar. Aqui, ó. Tá? Frouxo, melancia, covarde, comunista, isso aí. Achando que eu vou me intimidar com essa porra, achando que eu não vou falar com os meus oficiais olhando nos olhos ali, eu passo na frente de qualquer um, não tenho cagaço desse negócio, não, nem preciso exigir reparação nenhuma. Tá? Não vou mudar 1 milímetro do que eu penso. Pode mudar. Tá? Aqui, as cenas deploráveis, lamentáveis. Agora, é triste também, porque a gente deu ferramenta para chamar o cara de terrorista. Que isso? Não é terrorista. Então, até de sacanagem, falando que o Mossad, Scotland Yard, está todo mundo querendo vir aqui para aprender com a Polícia Federal como prende 1.500 terroristas de uma vez só. Entendeu? O cara consegue, quando consegue prender 1, 2, é difícil, mas isso daqui, cara, isso daqui é o seguinte, isso é vândalo, isso é maluco, é cara que entrou ali numa espiral de fanatismo, de extremismo que não se sustenta. O que produziram? Nada. Iam derrubar o governo assim, vai invadir o Supremo. Se não invadir, se falar assim, invade o Supremo. Pega lá, o cara carga, como o cara cagou ali na sala do Supremo, destrói as cadeiras, negócio coisa e tal. Porque muda. O Supremo muda? Não mudou porra nenhuma. Todo mundo se comunica e julga tudo no sistema online. Se nego destruísse, jogasse uma bomba no Palácio Presidencial, ele ia despachar de outro palácio. Que isso, cara? Que coisa infantil, irracível, besta, entendeu? Burra. Não funciona assim. Não é dessa maneira que eles entregaram uma possibilidade enorme, um salvo-conduto enorme para uma narrativa que a gente está vendo que está sendo estabelecida agora. Não? Vamos lá. Intervenção militar com Bolsonaro presidente. Impossível de fazer. A gente viu as consequências disso daí. Isso aconteceu, foi um ensaio daquilo que a gente viu. Vocês viram a repercussão mundial disso. Imagina se a gente tivesse enveredado por uma aventura. Tá? A gente não sobreviveria como país. A moeda explodiria. Tá? A gente ia levar um bloqueio econômico jamais visto. Tá? Você ia ficar um párea, e aí o nosso povo ia sofrer as consequências. Ia ter sangue na rua. Ou vocês acham que o pessoal ia ficar parado e não interviu, tá tudo bem. Não ia acontecer, cara. Então, coragem é a reversa. A coragem da gente se manter instituição de Estado, mesmo que isso custe alguma coisa de credibilidade, de popularidade. Não interessa, isso daí se recupera. Então mergulharíamos o país no caos. Fraca representatividade popular, média de 7.400 manifestantes por semana, aproximadamente 121 pessoas por ano no Comando Militar do Sudeste. Por semana! Ou seja, o que eu falei, novamente, o sargento, que a gente frequenta esse clube da reserva, a gente fica impregnado por isso. Tá? Manifestação pequena, do ponto de vista de gente que teve 2 dias de pico. O dia 2 de novembro, que foi feriado, dia de finados, e o dia 15 de novembro. E foi isso. O resto foi excepcional, com pouca gente, cara. Tá? A ausência de liderança política. O filho do presidente foi para onde? Foi para o Catar assistir a Copa do Mundo. Né?
pior descontrolado da economia, dólar sobe, bolsa cai, perda do inexpressivo apoio popular, foi perdendo, agora perdeu de vez. Teve 75% das pessoas reprovaram a invasão dos palácios dos três poderes. 75%, 15% aprova. Tá? Agora, ainda tem um percentual forte de gente que não aceita, que se opõe ao governo, que é legítimo. Mas diminuiu. Esse resultado apertado, agora o presidente ganhou um fôlego, a popularidade dele aumentou. É constatação. Instituição culpada por todo e qualquer problema nacional. Agora, eles têm que terceirizar a culpa. Estão colocando a culpa na gente. Tá? Para internacional, guerra civil, mortes, etc. Isso aqui ia acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que ia acontecer. Então vamos lá. Tá? Aqui no Washington Post, está saindo agora. Mundo, né? Semana passada agora saiu. Exército impediu prisão em atos golpistas. Estão criticando o comandante. Porque depois dos atos golpistas, o pessoal, parte do pessoal saiu do acampamento no QG e parte do pessoal voltou para o acampamento no QG. E o comandante, de uma maneira corajosa, correta, o comandante do Exército é uma pessoa, é um companheiro de turma, um grande cara. Quem é que já serviu o general Arruda aí ao longo da vida? Né? Sabe o que eu estou falando? Uma pessoa de um coração enorme, patriota, sincero, tranquilo. O que ele fez? Eu faria a mesma coisa. Impediu que as pessoas entrassem nos acampamentos para prender o pessoal à noite. Com ânimo exaltado. Ia rolar sangue. Então, tudo que está sendo feito, que ocorreu no dia 8 em Brasília, está sendo apurado via inquérito. Ah, general, mas teve cara nosso, todo mundo viu as imagens. Teve coronel Testoni, todo mundo viu imagens de general da reserva. O cara vai ser responsabilizado. Se ele fez coisa errada, vai ser responsabilizado. E faz parte do processo de depuração normal. Tá? Vamos lá. Pode mudar. Aqui é um perfil fake do comandante do Exército, perfil fake, já criado na rede aí. Vamos lá. Tá? E isso daqui é a guerra informacional. Agora o cara está com o domínio da narrativa, PT, planeja de reforma para tentar enquadrar a Força Armada brasileiras. Não aconteceu, faz parte da cadeia de comando segurar para que isso não ocorra, entendeu? Mas agora fica mais difícil. Mas nós vamos segurar, porque o Brasil precisa das Forças Armadas. Vamos lá. Aqui o Badenate de domingo caiu como uma luva por um projeto acreditado pelo presidente Lula, favorecer o clima para a reforma radical das Forças Armadas, de acordo com o modelo da Venezuela. Ex-ditador Hugo Chávez. Parlamentares com acesso ao lucro do poder trabalham com a afirmação de que a intenção petista é controlar os meios militares, livrando-se da influência do presidente Jair Bolsonaro e colocando os quartéis em serviço do governo que assumiu no dia 1º. Tá? Errado. Nós não trabalhamos para governo, nós trabalhamos para Estado. Tá? Então, da nossa postura, da nossa coesão, da nossa manutenção dos valores, da crença na hierarquia da disciplina, do nosso profissionalismo, depende a força política do comandante e dos comandantes de força para obstar qualquer tipo de tentativa de querer nos jogar por enquadramento nível governo. Nós não trabalhamos assim. Não trabalhamos assim. Ok? Vamos lá. Aqui são palavras do general Pujol, que foi o primeiro comandante do Exército. Concordo integralmente. O general disse: Exército não tem partido. Isso tem que ser um mantra, nós temos que repetir: Exército não tem partido. Se a gente permitir que o Exército fique partidário, é o começo da nossa derrocada. Nós vamos virar, quem permite às vezes que a instituição vire partidária é a Polícia Militar. E a Polícia Militar sofre as consequências disso. É muito mais suscetível a isso do que nós. Então vocês vejam o que aconteceu agora, no dia 8. O cara trocou quem? Substituiu quem? Prendeu quem? O comandante da onde? Da Polícia Militar do DF. Até agora, não mexeram com ninguém do Exército. Deus queira que não mexam. Entendeu? Porque quem estava lá, o comandante militar penal, é um cara excepcional, que é o general Guta. Excepcional, lidera a sua tropa, é um cara íntegro, correto, não vai fazer nada de errado. Vamos lá. General Freire Gomes, o último comandante do Exército é o general Arruda. Em mensagem de fim de ano, destinada aos comandados, o general Freire Gomes destacou a função de Estado da instituição. Vamos lá, pode mudar. A essência da profissão militar: servir a nação
sem nenhuma contestação. Nós não podemos perder esse foco, tá? Vamos lá. Aqui é o seguinte, o que a gente faz? Água, pacificação, ajuda necessitada, entendeu? Operação humanitária, como operação acolhida, tá? Essas operações de fora do Brasil, operações de paz, que eu acho que pode voltar a ter, isto vai continuar havendo. Nós somos demandados e somos necessários. A operação na faixa de fronteira vai continuar havendo. Então o profissionalismo é fundamental, porque não tem ferramenta de Estado. Olha só, eu falo assim, vocês têm que ter noção do todo. O estamento militar, ou o estamento, aparelho de segurança e defesa no Brasil, é de mais ou menos 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. O governo não tem outro. Ele não tem outro. Ele precisa contar com esse aparelho. Então isso, na minha opinião, vai passar e nós vamos sair de qualquer questionamento, qualquer crise, pela nossa atuação profissional. Profissional, ok? Aqui, essa foto foi no meu contingente do Haiti. Essa foto aqui. Aqui é o Clinton e aqui é o subcomandante. Quem que é o subcomandante lá, Fernando? Chifre. Subcomandante do esquadrão. Essa foto está no painel da ONU. Nas Nações Unidas tem essa foto aqui, que é uma foto de uma enchente que teve esse tesoureiro. Entendeu? Essa é a nossa cara, a cara do exército brasileiro é essa, cara. É um exército próximo das pessoas, próximo do povo, um exército que está aí para ajudar todo mundo. Entendeu? Um exército que é respeitado. E não esse negócio que está querendo fazer, que está querendo nos dividir, em parte, a gente está sob fogos dos dois lados. Porque a gente deu bandeira, deu guarida. O pessoal da extrema-direita, incluindo gente nossa, que propaga esse negócio, está permitindo que o cara nos ataque, cara. E nos atacando, tentando destruir reputações, destruir cadeia de comando, que é isso? Não acontece isso, nunca aconteceu. Pode mudar. Tá? Aqui, isso daqui é uma imagem da nossa Operação Agulhas Negras, ali, né? O nosso Comando Militar do Sudeste como força expedicionária. Foi a melhor coisa que aconteceu aqui nesses 2 anos. A gente encarar esse desafio. Nós, hoje, fazemos parte das tropas que são as tropas mais empregadas do Exército Brasileiro. Não tem outra tropa para ser empregada. E isso daí, com a base logística, com a base administrativa da segunda região militar. Hoje o Comando Militar do Sudeste é altamente expedicionário. A nossa artilharia divisional, a artilharia antiaérea e o nosso comando de aviação do Exército são o tempo todo. É o tempo todo em missão, o tempo todo em operação. Isso vai acontecer normal e a segunda DE está nessa. Tá? Vamos lá. Lealdade, traduz sinceridade, franqueza, honestidade, fidelidade absoluta aos princípios e valores da instituição, exige coragem moral e disciplina intelectual. Vamos lá. A disciplina é rigorosa observância e acatamento integral das leis e regulamentos, presente fundamental e norteador do funcionamento da instituição. Tá? Preceitos rígidos de hierarquia e disciplina. Nossos pilares não podem ser esquecidos. Vamos lá. Instituição perene. Governos passam. Um governo de 4 anos é um lapso na história de um país. A gente fica. No dia 31 de março eu vou para a reserva. Vocês ficam. A farda fica. Tá? A instituição fica. A memória, os valores têm que ser preservados. E quem tem que preservar são todos vocês que estão aqui. Tá? Meus amigos, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Tá? Meu pensamento, eu tinha que fazer essa reunião presencial, tenho falado, tá? A gente ter contenções, solicitações de cometimento para falar no período anterior, ainda em novembro, em dezembro. Eu estive aqui o tempo todo, eu falei o tempo todo com quem eu pude, falei com os comandantes de unidade por videoconferência, falei com o meu estado-maior o tempo todo, com os meus generais o tempo todo, pedi que repassassem, mas agora vocês estão ouvindo da boca do comandante.
Hoje a gente fez uma formatura muito bacana. Eu vibrei muito de ver a tropa aqui. Aquilo que eu falei na formatura para a tropa é a expressão da verdade. Eu me orgulho da minha tropa, eu saio de cabeça erguida. Eu não tenho medo do que colocam nas redes sociais, do que eles têm que colocam nas redes sociais. Eu tenho a segurança que é mentira. Não tomo remédio para dormir, não fico em depressão, entendeu? Não me altera, não vai me alterar, tá? E que não altere vocês também. Vocês são meus comandantes, são meus adjuntos de comando. Então vocês são as minhas ferramentas, os braços, os membros que eu tenho para fazer isso chegar à tropa, para fazer isso chegar aos meus subordinados, todos eles. E eu sou a ferramenta que o comandante do Exército tem, e o que ele falou para todos os generais agora está mais ou menos inserido no contexto dessas palavras que eu estou dizendo para vocês. Tá ok? Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Algum comentário? Pode falar. Aproveita aqui. Tá bem? Então, bom retorno para todos. Nós vamos almoçar aqui, não? É isso? Vamos almoçar para todo mundo. Um bom retorno. E quem quiser falar alguma coisa comigo, inclusive, em cima da cadeia de comando, eu vou estar aqui um pouco mais na parte da tarde. Tem um encontro agora no e-mail com uma pessoa, mas depois, se alguém quiser falar, pode vir falar comigo. Ou consulte a cadeia de comando, que a cadeia de comando tem obrigação de dar um destino para a dúvida que o companheiro tem. Tá? Certo? Então, não tenho dúvida, porque eu não tenho. Eu estou muito seguro da decisão que foi tomada. Estou muito seguro. Era a única decisão possível. Tá? E tinha convicção de que a gente ia ter consequência, ia ter essa... pelo nível de acirramento do debate político. Em nenhum momento aqui eu fiz crítica a um presidente ou outro presidente. Não estou fazendo crítica. Isso fica no fórum pessoal de cada um. Tá? Presidente da República, enquanto presidente da República, toda vez que esteve aqui no Comando Militar do Sudeste, foi muito bem recebido como comandante-em-chefe das Forças Armadas, por esse comandante, por todos os meus generais e por todos os meus coronéis, por quem estava junto dele. Foi muito bem recebido. E se o outro presidente da República vier em algum momento, ele não vai ser recebido como fulano de tal, vai ser recebido como presidente da República. Assim como tem relação institucional, já tive 4 vezes com o governador do Estado, nesse período curto de tempo. Uma pessoa excepcional. São pessoas, hein? Tá? Não esqueçam disso. Às vezes, quando a gente ataca um companheiro, ataca um cara, como o cara está fazendo anonimamente, o cara nem conhece o cara, não tem ideia de como o cara é, o que o cara é, o que o cara representa, o passado do cara, não acontece nada, e faz uma sacanagem dessa. Isso é tão virulento e tão agressivo quanto dá uma porrada em alguém, ok? O cara faz isso aí, tá bom? Um abraço para todos, vamos lá, vamos continuar falando.